Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. A paz de Cristo, o amor de Maria esteja com você nessa segunda-feira. Tudo bem, amado? Tudo bem, amada? Hoje eu quero trazer para você uma catequese sobre a palavra de Deus, porque eu tenho recebido muitos convites de pessoas para ajudar a como entender a palavra de Deus, a como ter um conhecimento mais profundo nas Sagradas Escrituras. E a resposta que eu já dou de imediato para aquelas pessoas que me procuram é que quem nos capacita não é o homem, né? É o próprio Espírito Santo. Eu posso dar dicas, né? Para que a própria pessoa vá de encontro com a palavra de Deus para o seu conhecimento. Mas eu não posso falar assim, eu vou lhe dar toda a formação para você entender a Bíblia por completo. Não, porque eu não sou Deus, eu não sou o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que capacita. Eu posso dar dicas, né? Para que a própria pessoa se disponibilize a ter conhecimento, assim como eu também busquei ter conhecimento. E aí muitas pessoas falam assim, mas por que você tem essa facilidade de falar no que está escrito, capítulo tal, versículo tal? Aí eu vou falando, isso é questão de prática, né? A Bíblia, para mim, é meu travesseiro, né? De cabeceira. Eu durmo com a Bíblia e levanto com a Bíblia, né? Eu estudo a palavra de Deus. Eu não simplesmente leio a Bíblia, não. Eu estudo as Sagradas Escrituras, né? Todo dia eu tenho o meu tempo específico, né, para estudar a palavra de Deus. E aí eu vou desabrochando, né, aquilo que Deus falou no meu coração e passando adiante. E é isso que eu quero também ajudar você, se você me permite, a ter esse amor pela Sagrada Escritura. Amém? Então, quero que você pegue comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30, que diz assim: Filipe acorreu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que está lendo? Versículo 31. O eunuco respondeu: Como poderia, se ninguém me orienta? Palavra do Senhor, graças a Deus. Está aqui o encontro de Filipe e o eunuco, né? O eunuco ele estava lendo as Sagradas Escrituras e não entendeu nada. Foi preciso que Filipe se aproximasse e perguntasse: Tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: Como poderia, se ninguém me orienta? E aqui eu posso fazer uma junção com o profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: O meu povo se perde por falta de conhecimento. É justamente nisso que eu quero passar para você. Você que tem curiosidade de conhecer mais as Escrituras, tem vontade de ler a palavra de Deus para seu vizinho, para sua família, eu quero aqui lhe dar algumas dicas, se você quiser aprender, claro. Então, vamos aprender? Primeiro ponto. Antes de ler a Bíblia, é preciso rezar, né? Você não pode ler a Bíblia por ler. Tem que primeiro rezar, porque o próprio Jesus que nos ensinou isso, né? Lá em João 15, no versículo 5, ele disse: Sem mim nada podes fazer. Então, antes de ler a Bíblia, reze. Clame ao Espírito Santo, né? Aquela oração tão conhecida que nós fazemos na nossa Igreja Católica. Vinde Espírito Santo, né? E assim sucessivamente, porque é o Espírito Santo que vai nos capacitando, que vai abrindo a nossa mente, o nosso coração para entender as Sagradas Escrituras, que não é fácil, só pelo Espírito Santo. Amém? Então, primeiro ponto, antes de ler a Bíblia, reze. Segundo, não pegue texto solto, ou seja, pegue versículo, né? Pega aqui um versículo e aí já começa a querer pregar sem ter visto o contexto daquele versículo. O que é o contexto? O texto por completo, né? Porque pode dar um nó no cérebro, porque muitas pessoas
que vem até mim e fala assim: eu não entendo bem a Bíblia porque lá na frente fala de um jeito, lá atrás fala de outro e dá aquele nó no cérebro, né? E na verdade não é que a Bíblia fala de um jeito e lá atrás fala de outro, não é isso. É falta de quê? De ler o texto por completo. Deu para entender? Por exemplo, se a pessoa pegar um versículo bíblico lá em Lucas 15, onde vai falar em algumas parábolas, né? Fala da ovelha perdida, fala do filho pródigo. E se a pessoa for pegar algum versículo solto, vai fazer uma clabucha e não vai entender nada, porque não lê o texto por completo. Por isso que é importante ler o contexto para saber o sentido daquela palavra, qual foi o tempo, o que aquela palavra quis dizer, com quem aquela palavra está se referindo. Aí sim, você pode pegar um versículo solto se você conhecer o texto por completo. Caso contrário, você vai se perder, não sabe nem o que está falando para os outros nem para você mesmo. Então, eu sugiro que você leia o texto por completo. Amém? Terceiro ponto. Tenha um dicionário ao seu lado quando estiver lendo a Bíblia, né? Porque você mesmo sabe que a Bíblia, ela tem muitas palavras, né? Que pode você não saber o significado delas, e o dicionário ajuda-nos, né? A decifrar o que significa aquela palavra, né? Por exemplo, acabei de ler aqui eunuco. O que é eunuco? Você sabe? Então o dicionário explica, né? Eu sei, mas vou deixar você curioso para você procurar. Eunuco, né? Insensato e assim por diante. Então tenha sempre um dicionário do seu lado quando for ler as Sagradas Escrituras. Quarto ponto. Não leia a Bíblia ao pé da letra. O que é ler a Bíblia ao pé da letra? É ler o texto ali, né? Só ali, como se fosse assim, sem aprofundamento, sem saber o que aquela palavra quis dizer. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 18, né? No versículo 9 ao diante, vai falar de arrancar os membros, né? Ele vai dizer assim, Mateus 18, verso 9: se teu olho te leva ao pecado, arranque, né? Então, o que eu pegar na letra, o pé da letra, é querer pensar que para arrancar o olho, não é para arrancar o olho, né? O texto coloca assim, simbolicamente, para que nós entendamos de que sentido, no sentido espiritual, que eu olhe para as coisas de Deus. Aquilo que é pecado tem que arrancar o olho, não arrancar o órgão, mas arrancar no sentido de tirar a vista dali, a visão dali, fugir do pecado. Deu para entender? Mas se fizer uma leitura ao pé da letra, pode cair na tentação de querer arrancar o olho. E não é assim, Deus não quer que ninguém fique cego, né? Por isso que é importante ler a Bíblia, saber o que quer dizer o texto, né? Amém? Quinto ponto. Não tire dúvidas da Bíblia com pessoas que sejam de outra doutrina. Por exemplo, nós somos católicos, de repente você tem uma dúvida de algo que você leu, vai pedir agora uma orientação de uma pessoa que é evangélica, ou seja, protestante. Se for, por exemplo, falando de Nossa Senhora, você acha que um evangélico ele vai lhe orientar falando do bem de Maria? São poucos, né? A maioria é contra Nossa Senhora. Então, é bom dar uma freada e perguntar a você mesmo: a quem vou tirar a dúvida? Com pessoas que é da nossa igreja católica. Desculpa os evangélicos, mas isso é o que ensina a nossa igreja, né? Dúvida da nossa igreja se tira com a pessoa da nossa igreja. Amém? Sexto ponto. Escolha um horário adequado para você estudar a Bíblia, né? Porque não tem como você fazer um estudo bíblico, uma boa leitura com barulho de som, com o celular ligado, com alguém conversando no seu ouvido. É você ter um tempo reservado durante o dia só para a palavra de Deus. E aí você tendo, né, esse conhecimento todo, esses pontos que eu coloquei, pode ter certeza, você vai ficar bem catequizado na palavra de Deus. Amém? E para ajudar mais ainda, eu sugiro que você compre, se você não tem, o Catecismo da nossa Igreja Católica, que ajuda muito, né, no conhecimento bíblico, porque a Bíblia, para quem não sabe, ela não foi escrita, né, somente em português, mas foi escrita em hebraico, em latim, no grego. E se você não tem conhecimento bíblico, leia a Bíblia por ler, você pode fazer como muitos, né, surtar ou até ficar até chateado com a própria palavra de Deus, porque não tem conhecimento.
Então, seria muito útil, e é muito útil, que todo cristão, principalmente católico, busque conhecimento, estudar a Sagrada Escritura. Eu, graças a Deus, tive essa disponibilidade de procurar conhecimento bíblico. Fora a Bíblia, eu tenho 36 livros bíblicos, né, que eu estudo aqui na minha casa, e tenho 5 Bíblias, né, de traduções diferentes. Para quê? Para que eu possa crescer na fé e ajudar aqueles que necessitam tanto. Como diz, repito, o profeta Oséias 4, versículo 6. O povo se perde por falta de conhecimento. Eu tenho até dó daquelas pessoas que pegam a Bíblia hoje e hoje mesmo já quer sair pelas portas pregando um Jesus de qualquer jeito, né? Por isso que é importante o estudo, né? Quem não estuda, ensina errado e corre o risco de se perder e fazer os outros também se perder. Porque ninguém vai pregar aquilo que não conhece. Eu mesmo tenho essa cautela de falar aquilo que eu conheço e o que a igreja ensina. Amém? Fique na paz de Deus. Deixar esse comentário como foi para você o programa de hoje. E até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa, Palavra do Dia. Beleza? Fique na paz de Deus, amado. Fique na paz de Deus, amada. Tchau.